Paz com vocês. Queridos, nós somos o povo da cruz. E não apenas nós evangélicos, mas o Brasil. Nós brasileiros somos o povo da cruz. Nós fomos constituídos como nação, como uma história que é o desdobramento do fermento do evangelho que permeou a Europa e que gerou os impulsos dos descobridores. Nós fomos descobertos muito mais como uma cruzada, necessariamente, do que um impulso apenas de conquista, embora a conquista também tenha acontecido e os abusos também tenham acontecido. Todas as nossas bandeiras nacionais, desde a época da colônia, passando pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, indo para a bandeira do Império e chegando até os dias de hoje, na bandeira positivista que nós temos na República, tem uma cruz, simbolizando qual é o fundamento do nosso país. Se você for olhar na bandeira do Brasil hoje, que é aquela constelação, o Cruzeiro do Sul vai se formar o que antes era a cruz da Ordem de Cristo, que estava nas bandeiras anteriores. Diferentemente dos desafios da Ásia e da África, a América nasceu sob os auspícios de uma cultura permeada pela revelação das Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que os países foram se tornando independentes, o iluminismo, que estava crescendo fortemente na França e em outros países, acabou também gerando um grande choque de cosmovisões. Choque esse que nós sentimos até hoje o impacto, 200 anos depois. Nós podemos ter a noção de que a religião, a discussão sobre a religião ficou relegada, ela ficou colocada dentro da esfera privada da existência das pessoas, e não se permitia, ou não se queria permitir, que se discutisse sobre bases, sobre política, sobre cultura, sobre educação, sobre justiça, trazendo elementos ou argumentos religiosos, dizendo que a sua fé e os argumentos da sua fé, elas valem dentro do seu templo, mas elas não valem do templo para fora. E isso tem mudado no alvorecer do século 21. Quis Deus que nós estivéssemos em uma posição de influência hoje no nosso país, e direta. Eventos como esse que nós estamos tendo hoje vão nos dar um pouco mais de noção para que nós possamos ter o devido conhecimento, para nós sabermos o que e quais meios, o como nós podemos usar da melhor forma essa grande janela de oportunidade que Deus abriu nos últimos anos para a gente. E o que está em jogo, irmãos? O que está em jogo neste momento? O que nós estamos sentindo neste momento? Está em jogo, neste momento, uma disputa pela palavra. E não apenas pela palavra de Deus, pelo logos, pela palavra falada, pelo significado das palavras, por aquilo que são conceitos que às vezes pareciam coisas muito estabelecidas, mas que hoje já não dizem mais muita coisa. Por exemplo, democracia, deputado Thiago. Se um político de um determinado espectro falar a palavra democracia, ele vai querer dizer uma coisa. Se for um outro espectro político, ele vai querer dizer uma coisa completamente diferente, usando a mesma palavra. Assim como democracia, cidadania também. Assim como cidadania, Estado laico também. Hoje em dia falam que o Estado é laico, por isso não pode ter imagens nos prédios públicos. E o outro vai dizer, porque o Estado é laico, pode ter imagens nos prédios públicos. Afinal, quem está certo? Esta batalha pela palavra, essa batalha pelo significado das coisas, é o que está em jogo. E aí eu vou dizer para vocês que junto com a liberdade de falar, com a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, essas duas liberdades, a de falar, expressar os seus pensamentos, e a liberdade de colocar em público aquela sua crença íntima, essas duas liberdades são o termômetro, são
o que nós podemos sentir da democracia. Quanto maior for esta liberdade, maior a democracia. Quanto mais ameaçada, quanto menor for essa liberdade, menor essa democracia. E os ataques que nós sofríamos tempos atrás, de maneira velada, hoje são batalhas abertas na cultura, na educação, na política, no judiciário e na teologia. Eu hoje vivo como advogado causas que eu jamais pensei há poucos anos ter que viver, como no caso, por exemplo, do pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, que foi levado ao Ministério Público Federal a ter que dar explicações por ter feito um pequeno vídeo e que nesse vídeo afirmava que Deus tinha criado meninos como meninos, meninas como meninas e que Deus nunca erra. E que com a graça de Deus, não sei se vocês já sabiam, mas está arquivado. Deus seja louvado por isso. Mas houve desdobramentos, inclusive aqui no Sul. O vereador Ayrton Souza, aqui de Canoas, foi um desses casos. Fez um vídeo apoiando o pastor Jorge. Teve que parar na polícia para ter que dar suas declarações. Ou casos como, por exemplo, a cantora Ana Paula Valadão, quem não conhece, a pastora Ana Paula, que está sofrendo um processo judicial, uma ação civil pública do Ministério Público Federal, porque fez uma declaração a respeito da sexualidade com base num pressuposto de fé, não de opinião, não de ideia da cabeça dela, mas de fé, e fé que todos nós compartilhamos, ou seja, o que ela está sofrendo é o que todos nós estamos sujeitos. Ou ainda, no caso da Juliana Ferron, que todos, ou a maioria também já está familiarizado, uma moça que, anos depois de rejeitar a sua orientação homossexual e assumir-se como mulher biológica que é, e crente que é, e vive a sua fé, é rejeitada na fila de adoção por causa dos seus pressupostos de fé, e que também segue em batalhas judiciais. Irmãos, nós estamos diante da oportunidade de uma vida. Assim como a rainha Esther foi alertada pelo seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, de que talvez para aquele momento ela tinha sido alçada àquela condição. Queridos, você e eu não estamos hoje neste lugar e não estamos vivos aqui por acaso. Deus não colocou você aleatoriamente no Rio Grande do Sul, nessa segunda década, terceira década do século 21. Você e eu não estamos aqui apenas gastando nosso tempo para nós aprendermos alguma coisa que vai edificar os nossos corações. Vocês vieram aqui, e nós todos viemos aqui para sermos equipados para nós sairmos e cumprirmos as nossas vocações para pastorearmos a cidade. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes do nosso lar, sacerdotes dentro do nosso ambiente de trabalho, que é onde nós mais gastamos tempo, e também sermos sacerdotes como cidadãos e influenciarmos em todas as esferas. O professor Mangalwadi fala que a cosmovisão que nós herdamos não vê a história como ciclo sem fim, mas que vê a história como uma linha que vai caminhando de um início pontual até um ápice, que é a inauguração do reino triunfante de Cristo quando Ele vier nos buscar. Eu creio nisso, você crê nisso? Enquanto isso não acontece, a igreja é uma embaixada desse reino, e nós todos somos, como filhos do rei, representantes oficiais na terra desses valores. Que nós possamos saber que nós vivemos no Rio Grande do Sul. Professor Mangalwadi, o Rio Grande do Sul é a Índia do Brasil. É a Índia brasileira. Nós temos aqui uma mistura de secularismo e misticismo tão fortes que torna nosso solo difícil de semearmos o Evangelho. Mas, meus amigos, não se enganem. Jesus Cristo está vivo.
Eu falei com ele hoje. Que nós possamos ouvir, aprender, sermos equipados e sairmos daqui fazendo a diferença onde Deus nos colocou. Nós estamos aqui com o Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização, a Constituição Brasileira de 88, uma pesquisa em 15 países, que o Tiago Vieira, meu sócio, e eu estamos desenvolvemos, para dizer por que o Brasil tem um modelo mais avançado de relacionamento igreja e Estado. Ou seja, nós temos o terreno perfeito, apóstolo Ricardo, o terreno perfeito para que o Brasil seja realmente um celeiro, um luzeiro para o mundo, a refletir os valores do reino a partir do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.